Às vezes esse perfil da persona não tá trazendo a pessoa ideal para você, focando ali, direcionando ali o conteúdo. Isso vai fazer com que as pessoas engajem cada vez mais a mensagem certa para a pessoa certa na hora certa. Olá, eu sou a Tati Garcia, sou empreendedora e publicitária, sou fundadora de uma agência de marketing 360 para pequenos negócios. E hoje eu tô aqui para ajudá-los a conhecer um pouco mais sobre marketing e a melhorar a comunicação da sua empresa, para que você faça sozinho. Hoje eu vim falar de algo muito importante e muito, posso dizer que é fundamental para o marketing da sua empresa, que é a persona. Muitas vezes alguns clientes, alguns conhecidos chegam pra mim e falam: porque eu contratei uma agência, eu contratei uma empresa, eu contratei um profissional de marketing, pra trazer resultado ali pro meu negócio, fiz uma mídia, fiz uma divulgação e não consegui ter o retorno que eu queria, vender de acordo com o que eu queria, a quantidade que eu gostaria. Então com certeza o marketing foi errado, Fizeram errado, fizeram de forma errada, não gostei, não tava nada certo. E aí, meus queridos, eu falo pra vocês que provavelmente isso aconteceu porque a persona estava definida de forma errada. Vocês já ouviram falar sobre persona? A persona é a representação fictícia do cliente ideal. Sabe aquele cliente que você quer trazer para casa, para jantar, apresentar a família? Você gosta tanto dele, ele sempre tá ali do seu lado, ele fideliza, ele quer estar ali com você sempre, vendo os seus novos produtos, os seus novos serviços, tá acompanhando, tá dando o like ali nas redes sociais, tá compartilhando com os amigos, com os familiares. Esse é o cliente ideal. E quando você cria, com a persona, você consegue criar o perfil desse cliente para que quando você faça alguma divulgação, alguma mídia, você vá ali na pessoa certa para comprar o seu produto ou para adquirir o seu serviço. Para você poder criar a sua persona, você precisa partir de dois princípios. O primeiro deles é se basear nos dados demográficos. Então, quantos anos que tem aquele seu cliente ideal? Pode ser homem, pode ser mulher, idade, a localização, ele é do Brasil, ele é de fora do Brasil, ele é de São Paulo, ele pode ser de qualquer lugar, onde que ele mora, qual que é o perfil da renda dele, ele é público A, público B, público C. Esses são os dados demográficos para vocês atingirem essa persona. O segundo e mais importante são os dados comportamentais. É aqui que você vai colocar qual que é a dor, qual que é o problema desse cliente, quais são os interesses, o que ele gosta de fazer. Você vai traçar todo esse perfil da dor, dos problemas, dos interesses, e esse com certeza é o dado mais importante e é o que você tem que levar mais tempo ali na hora de você poder criar. Mas aí você pergunta pra mim: Tati, legal, mas assim, eu quero que alguém compre. Eu não me importo quem que vai comprar, de onde que venha. Eu quero que compre. Não ligo muito pra essas coisas. Ou então você pergunta pra mim: legal, mas aí eu traço todo esse perfil e o restante? Ninguém vai comprar, ninguém vai querer olhar, ninguém vai se interessar pelo meu produto, eu tenho que só focar numa pessoa? Essas dúvidas são super comuns e eu vou te explicar um pouquinho sobre elas agora. Existem tipos de compradores, A gente tem aquele comprador que ele precisa, ele sabe que ele precisa, então a venda é super fácil. Você tem exatamente o que ele precisa? Você basicamente precisa se preocupar com o pós, mais com o pós do que a atrair o cliente, porque ele já sabe o que ele quer, ele já sabe que você de alguma forma vende, então você só mostra ali que você tá ali super rapidinho, o cliente já pesca o peixe ali, muito mais fácil. Mas a gente tem aquele cliente que ele precisa, mas ele ainda não se decidiu onde que ele vai comprar, se ele compra agora, se ele espera mais um pouquinho. Às vezes é questão financeira, às vezes é o tempo mesmo, eu tô esperando que primeiro eu tenho uma prioridadezinha aqui, depois eu dou uma olhada pra isso. O cliente um pouquinho esquecido, depois eu olho, tem um monte de coisa pra pensar antes. E a gente tem o terceiro perfil, que é o cliente que nem sabe que ele precisa. Tá ali o problema, ele tem esse problema, você tem a solução, mas ele nem se deu conta de que ele precisa do seu produto ou do que ele precisa do seu negócio. E aí,
que entra a persona. Porque o primeiro perfil de cliente é muito mais tranquilo, mas esses dois outros perfis, eles são os perfis que se concentram um maior número de pessoas. E é ele que você precisa atingir. Então, por isso é tão importante você criar esse perfil, porque esse perfil da sua persona é que vai basear toda a forma como você vai apresentar a sua empresa para chegar em quem você quer chegar. Né? Então, muitas vezes, retornando às perguntas que eu falei lá atrás, porque fizeram ali, não deu certo, às vezes esse perfil da persona não tá trazendo a pessoa ideal pra você. Então, é por isso que no final das contas você não consegue vender. E não porque o marketing tá sendo feito de forma errada, por exemplo. Outra coisa, já falei em alguns vídeos aqui sobre a questão do público ideal. Só pra deixar bem claro, persona e o público-alvo são duas coisas diferentes, tá? A persona é o público ideal. E o público-alvo é algo um pouco mais abrangente. Eu vou dar aqui pra vocês um exemplo. Não sei se vocês conhecem alguns grupos do Facebook de desapego. Sabe quando você tem ali, sua filha cresceu um pouquinho mais, mas tem aquele moletom que super serve e você quer vender em grupos de desapego, que você vende por um precinho um pouquinho mais baixo, porque ele já é usado, mas ele tá em ótimo estado. Então, para vocês entenderem um pouco sobre o público-alvo, você vai ali naquele grupo, que já é um grupo de desapego. Então, teoricamente, todas as pessoas que estão lá, elas estão de olho em peças, em artigos de desapego usados para poder comprar. É algo abrangente, então existem homens, mulheres de todas as idades, todos os perfis financeiros, de todos os lugares de São Paulo, por exemplo, ou do Brasil, de acordo com o grupo, né, que você entrou. Tem grupos que são só de bairros, então de acordo com o grupo que você entrou, mas todos ali estão ali por um objetivo único. Só que os perfis deles são completamente diferentes. Então, quando você coloca ali, anuncia a blusa, né, do seu filho ali, ó, essa blusa, tal, eu tenho pra vender, ela custa tanto, nananã, você tá anunciando pro público-alvo, que são todas essas pessoas que já estão ali para comprar artigos de desapego. Então, isso é o público-alvo. Agora, a persona é outra coisa. A persona é mais nichada. A persona é aquela pessoa que tem exatamente a idade que você colocou, o sexo que você colocou, está na região que você colocou e tem os interesses que você colocou, tá? Então são duas coisas diferentes. Muito cuidado na hora de você criar exatamente a sua divulgação. E a partir do momento em que você cria a sua persona, é ali que você vai conseguir passar a mensagem certa para a pessoa certa na hora certa. Diferente do público-alvo, que é muito mais abrangente, que você não sabe exatamente quem que vai estar ali procurando alguns dos seus produtos ou alguns dos seus serviços. Aí agora você pergunta pra mim: legal, Tati, já entendi, bacana, beleza, mas e aí? Como é que eu faço pra criar essa minha persona? Pra você criar a sua persona, você precisa fazer as perguntas certas. Eu vou dar um exemplo aqui com relação à Lili. A Lili, que é a minha agência, eu atendo clientes de pequeno, médio e grande porte. Então são perfis diferentes que eu preciso criar uma persona para cada um deles. E aí eu preciso fazer a pergunta certa para cada um desses perfis para poder criar a minha persona. Eu vou usar uma colinha aqui para eu poder ajudá-los nessas perguntas. Vou ver se eu consigo, vou pedir pro pessoal colocar aqui na descrição do vídeo. Se ficar muito grande e não der pra colocar na descrição do vídeo, eu faço um post sobre isso depois, tá? E compartilho com vocês. Pior que eu esqueci de pegar a colinha. Então vamos lá. Quem é o seu potencial cliente? Então a gente começa ali com o que eu já tinha falado antes. Então as características demográficas e as características comportamentais. Você vai fazer uma listinha separando cada uma delas. Que tipo de assunto interessaria o meu cliente nesse setor? Então vamos supor que a gente está falando aí de uma loja de artigos para crianças, para bebês e crianças. Então o que agrada? Que tipo de assunto? Tamanho? Como que você faz para saber o tamanho da roupinha do seu bebê? Qual é o tipo de material? A criança não vai ser alérgica ou algo nesse sentido? Quais são as atividades mais comuns que o seu público realiza? Tanto
pessoal quanto profissional. O que esse público faz? Ah, a mãe trabalha ou a mãe fica em casa, né? Legal. Pode ser o pai também. O pai trabalha. O que eles gostam de fazer nas horas vagas? Eles passeiam, eles ficam mais em casa, né? Eles levam a criança para fazer atividade, por exemplo, uma natação ou algo nesse sentido. Qual o seu nível de instrução e quais os desafios e obstáculos desse público? Essa é uma pergunta extremamente importante. Lembra que eu falei lá atrás sobre a dor e o problema? É exatamente aqui que você vai listar novamente, mas você vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, por exemplo, a mãe, ela já tá ali, por exemplo, se ela trabalha, tá ali de licença maternidade, ela não vai logo de cara sair com um bebê pra ir comprar roupinha. Eu entrego em casa, por exemplo? Posso entregar em casa? Como que eu faço pra mãe medir a criança, por exemplo? Então, tudo isso é nessa parte, nessa pergunta, que vocês vão ter que colocar bonitinho, tudo que vocês acharem que pode ser uma dor, pode ser um problema e como vocês podem ajudar nessa questão. Que tipo de informações eles consomem e quais veículos? O que eles veem? Eles assistem TV? Eles olham algum perfil nas redes sociais? Eles leem notícia? Eles leem jornal? Eles leem revista? É aqui que você vai colocar essas respostas. No caso de produtos B2B, né? Business to business, por exemplo. Qual é o tipo de empresa que vai comprar essa solução? E qual é o tipo de cargo de quem compra? Tá? Então, nesse caso, não caberia para a parte de artigos infantis, por exemplo, mas se você tá falando de uma empresa que você vai vender um tipo de consultoria para uma outra empresa, por exemplo, então quais seriam as empresas que comprariam essa consultoria? Quem que iria comprar? A área de RH, a área de compras, os gerentes? Com quem que você tem que conversar? Quem influencia na decisão de compra? Quem que é nessa hora que influencia? É a mãe? É o pai? Quem é que influencia nessa hora, voltando ali, se a gente tá falando de artigos para bebês? Se a gente estiver falando da parte da empresa, a mesma coisa. Quem é que influencia? É o gestor? É o funcionário que fala ali, por exemplo? Ah, eu tô precisando, então o gestor fala, então escolhe, e aí você faz pega os valores, os orçamentos e me passa qual que você escolheu? Pode ser também. Você vai responder todas essas perguntas e detalhar o máximo que você puder nessas perguntas, tá? Então, se você souber fazer as perguntas certas e respondê-las direitinho, você vai criar, você não vai ter problema nenhum e vai conseguir criar essa persona da melhor forma possível. Voltando às perguntas aqui, depois de tudo isso, a gente tem aqui que organizar. Vou usar minha colinha aqui de novo. A gente vai organizar. Como é que a gente faz para organizar tudo isso? Você coloca certinho lá a idade, o cargo, os hábitos, as frustrações, os desafios, quais são os hobbies, qual o estilo de vida, quais são os hábitos de compras, quais são as mídias que eles preferem, quais as tecnologias que eles utilizam e quais as informações que eles buscam. Então, depois de você estruturar todas essas perguntas, é hora de organizar a casa. Então, você coloca ali bonitinho, etapa por etapa, pode fazer com um post-it, pode fazer no Excel, pode fazer do jeito que você se sentir melhor, mas é a hora de organizar tudo isso bonitinho para depois você contar a historinha dessa persona. Essa persona é como se fosse um personagem mesmo. Então você vai ter que contar a historinha. Poxa, então a Laura é uma mãe, mãe, ela tem 30 anos, ela acabou de ter o seu primeiro filho, a Laura trabalha, tá em casa de licença maternidade, e ela gosta muito de comprar pela internet. Então ela assiste muitos programas de televisão, ela busca muitos perfis falando sobre a alimentação saudável, sobre a amamentação. Você pode dar, inclusive, um nome pra ela, né? A Laura criou esse personagem respondendo tudo isso, depois de respondendo as perguntas, organizou o perfil, criou-se a Laura. Então a Laura é a sua persona, tá? Super importante, não se esqueçam desse passo, que ele é muito importante. Se vocês não conseguirem organizar a casa ali, vai ficar tudo embaralhado, tá? Agora, uma dica super importante. Na hora que você criar o seu perfil, você pode focar na Laura, por exemplo, um único perfil, a Laura, ou você pode criar uma persona variável. Essa persona variável, você só vai conseguir enxergar essa persona variável de acordo com o que você for apresentando ali nas suas redes sociais, conforme você for divulgando no seu site. A persona variável, ela vem um pouquinho depois. Então, você pode começar focando
tá? Ou com o passar do tempo, você pode variar um pouquinho essa persona. Como? Vamos supor que a gente criou ali a Laura, então a gente tá ali falando sobre body, falando sobre babador, colocando todos os produtos, mas aí a gente começa a perceber que a Kátia, que é irmã da Laura, compra roupinha pra sobrinha também. E por que a Kátia não pode ser uma outra persona? Aí você, nessa parte da persona variável, aí você começa a mudar um pouquinho as coisas. Pô, então além da Laura a gente tem a Kátia, né? Então a Kátia, por exemplo, ela não é mãe, mas ela consome muito perfis, revistas, por conta da irmã dela, porque agora ela tem uma sobrinha. Então a parte das personas variáveis vocês vão começar a criar de acordo com a devolutiva que vocês vão tendo dos clientes de vocês na compra. Se você tem um e-commerce, fica ali um pouquinho mais fácil, porque você tem o Analytics, você tem como analisar no seu próprio, na sua própria ferramenta, no back-office do seu e-commerce, se você começa a ver, porque às vezes as pessoas vão ter que responder, às vezes não, né? Sempre as pessoas têm que responder um cadastro. Então ali vocês começam a ver a idade, então às vezes dá uma variadinha, né? Vocês podem fazer perguntas como quantos filhos você tem, então se a pessoa responder que não tem filho nenhum, você já sabe, poxa, tá comprando de presente pra alguém, né? Às vezes vocês podem perceber que os pais, né, os homens estão comprando muito mais do que as mamães e as mulheres. E aí você começa a variar essa sua persona. Então assim, pode focar, pode super focar nesse começo e com o passar do tempo você começa a dar uma variada. Existem marcas que focam e vão fundo e dá certo, tá? Então assim, não é uma regra. Só tô explicando pra vocês que não precisa ser 100% uma pessoa só, um perfil único. Ele pode variar no caminho de acordo com as vendas de vocês e com a divulgação. Outro exemplo sobre a persona variável. Geralmente, quando a gente começa a pensar nessa criação da persona, a gente olha muito pra nós mesmos, né? Coisas que a gente já viveu, que a gente já passou e começa a nos basear pra criação dessa persona em nós mesmos. Não tô dizendo que isso tá errado, tá? Mas é algo que a gente faz até sem pensar, inconscientemente. E aí eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Vamos supor que um escritor tenha escrito um livro falando sobre relacionamentos, né? E esse livro foi focado pra casais, pra homens e mulheres, mas que estejam em um relacionamento, tá? Só que o que acontece? Uma pessoa que ela tá solteira, por exemplo, e que ela encontrou esse livro e começou a ler esse livro, achou tão interessante quanto uma pessoa que está dentro de um relacionamento. E aí, isso acaba abrindo um pouco o leque. Então vamos supor que ele focou toda a divulgação dele para casais. E no final das contas, ele começou a perceber que pessoas solteiras também estavam lendo esse livro, né? Solteiros, viúvos, enfim, também estavam lendo esse livro. E que esse livro também ajudava na questão do relacionamento interpessoal, né? Então, entre familiares, né? Por exemplo, entre amigos, né? Então, o que acontece? Essa persona, o leque dessa persona começou a abrir um pouco mais, então ela se tornou uma persona variável, tá? Então é mais nessa questão que eu tô falando pra vocês pensarem um pouquinho mais e também não ficarem tão apegados àquele foco de um único perfil, tá? Pode acontecer, e geralmente acontece, não é sempre, mas geralmente acontece, de abrir esse leque e aí essa persona se tornar uma pessoa variável, que aí você vai incluindo novos hábitos, né? Ou criando novas personas pro seu negócio, pro seu produto, certo? Outra coisa também, você ter múltiplas personas. Como eu expliquei, eu dei o exemplo aqui da Lili, que hoje na Lili a gente atende micro, pequeno, médio, as grandes marcas, por exemplo. Então, eu tenho que ter uma persona para cada uma delas, porque cada uma tem um hábito, cada uma tem um dialeto, pode-se dizer assim, né, um problema. Então eu precisei, no caso, criar várias personas e preciso me comunicar de formas diferentes com cada uma delas. Isso acontece também em agências de viagem, por exemplo, né? Em agências de viagem a gente tem ali o casal em lua de mel, a gente tem ali a família. Nós temos pessoas que querem viajar sozinhas em busca de autoconhecimento ou de falar outras línguas, né? O pessoal que quer fazer intercâmbio. Então, cada uma dessas, né, tem um objetivo, tem um problema, no caso, uma dor, e cada uma dessas vai acabar se tornando uma persona, tá? Então, a agência de viagem também é um dos nichos que você acaba criando ali, né? Não é só quem gosta de viajar, você acaba criando diferentes tipos de personas, né? E na hora de criar o seu conteúdo,
conteúdo, que é por isso que a persona é tão importante, você vai falar com cada um desses personagens, né, com cada um desses clientes ideais de uma forma diferente para você poder atingi-lo de uma maneira mais... como que eu posso dizer? De uma maneira mais certeira, mais assertiva. Outra coisa importante também, a primeira vez que você criar a sua persona, você vai sempre analisar e avaliar. Só que aí, se você chegar pra mim e falar, legal, Tati, mas e se eu sei se eu tô certo ou se eu tô errado? Eu já falei aqui em outros vídeos, o segredo é perguntar. Pergunte, abra esse canal de diálogo com o seu cliente. A ideia é sempre perguntar, abra esse canal de diálogo e pergunte o que vocês querem saber, quais são as dúvidas de vocês. Depois de você já ter identificado o problema, joga as perguntas, voltando para a agência de viagens. Você quer viajar com pouco dinheiro, por exemplo, e não sabe como? Eu vou te ensinar. E vai colocando, vai jogando esse tipo de conteúdo para você entender, né, onde que tá ali o seu cliente ideal, a sua persona e o que ela quer consumir. Assim, cada vez mais você consegue trazer o conteúdo perfeito para fazer com que essa persona engaje e você conseguir o resultado final, que é a venda. E aí se torna um pouco mais fácil, né? A gente tem aqueles 3 perfis de compradores que eu falei lá atrás, então o segundo e o terceiro, que é aquele que não sabe, que sabe, na verdade, que precisa, né, do seu produto, do seu serviço, mas ainda não se decidiu pela compra. E é aquele que ainda não sabe que precisa, mas precisa, que é a maior parte, né, das pessoas, você consegue atrair dessa forma. Focando ali, né, direcionando ali o conteúdo, isso vai fazer com que as pessoas engajem cada vez mais e com certeza chamem os amigos, inclusive, para conhecer o seu perfil, para conhecer o seu produto, para conhecer o seu serviço, para conhecer o seu negócio. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você tem alguém aqui para marcar que vocês acham que vai se interessar por tudo isso que eu falei, marca aqui. Eu quero saber também de vocês o que vocês acharam, se vocês gostaram. Deixa aqui o que vocês querem ouvir nos próximos vídeos, ou se vocês gostaram desse conteúdo, o que ele ajudou. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o seu curtir, e eu espero vocês no próximo. Beijo, até mais!